Nem toda traição começa com um beijo. Às vezes, tudo começa com o silêncio. Um olhar que dura mais do que deveria. Uma ausência que ninguém percebe. Um coração que já não é mais o mesmo. A infidelidade é como um sussurro na escuridão. Ninguém vê, até que o estrago esteja feito. Ela não destrói de uma vez, ela corrói lentamente. A confiança, o pacto, o futuro. Mas o que está por trás da traição? Seria apenas um erro humano, ou uma arma espiritual camuflada? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre fidelidade, dor e redenção. Porque às vezes, a maior traição não acontece entre duas pessoas. Ela acontece entre o homem e Deus. Nem todo adultério começa na carne. Alguns começam na alma. O adultério não é apenas um erro de julgamento. É uma brecha. Uma rachadura silenciosa por onde entram forças que trabalham dia e noite, para destruir aquilo que Deus uniu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Não porque era fraco, mas porque por um momento, esqueceu que estava em guerra. Enquanto os reis saíam para lutar, Davi ficou em casa. E o inimigo aproveitou a oportunidade. Olhou, desejou. E tomou a pior decisão. O adultério foi mais do que um pecado. Foi uma sentença. Uma porta aberta para o sofrimento, a morte e a divisão na casa de Davi. Porque toda infidelidade no mundo físico reflete uma traição no mundo espiritual. Quando quebramos o pacto com quem amamos, estamos também violando o pacto com o próprio Deus. A infidelidade é uma armadilha disfarçada de prazer. Uma emboscada emocional, cuidadosamente arquitetada para destruir legados, desviar chamados e aprisionar almas. E muitos só percebem que é veneno depois do primeiro gole. O adultério é uma pedra jogada num lago. Mas as ondas que ele causa atingem a margem de gerações inteiras. Não é só o coração do traído que sangra. São os filhos que crescem desconfiando do amor. As famílias que perdem sua base de confiança. E a fé que esfria diante de uma ferida que ninguém consegue explicar. A traição fere mais do que sentimentos, ela atinge o propósito. Quantos perderam tudo, por causa de um erro escondido entre lençóis e mentiras? E o mais grave, o adultério não fica no passado. Ele contamina o futuro. Porque o que você faz hoje pode se tornar a maldição dos seus filhos amanhã. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Êxodo 25. É mais do que um ato impulsivo, é um ciclo de dor que precisa ser rompido. E tudo começa com algo que quase ninguém percebe. Carências emocionais não tratadas. Feridas não curadas. Vontades não dominadas. Expectativas colocadas em pessoas que não podem preencher o vazio, que só Deus pode preencher. Assim o inimigo age, ele não destrói de uma vez. Ele fragiliza, enfraquece. E quando tudo parece normal, ele derruba. A infidelidade não destrói só o amor. Ela destrói a identidade. Destrói a fé, e a voz de Deus em muitos corações, que não conseguem mais ouvi-lo por causa da dor. A infidelidade não começa no corpo. Ela começa na alma. Na mente de quem já não sabe mais quem é. E tenta se reencontrar no reflexo de outra pessoa. Por trás de cada traição, existe uma história não contada. Uma ferida não cicatrizada. Um trauma silencioso. Ou um desejo secreto de ser visto, amado, validado a qualquer custo. Muitos traem, não porque não amam, mas porque não suportam o vazio que sentem por dentro. A mente do infiel está em guerra. Às vezes, é o vício escondido. Às vezes, a pornografia silenciosa que contamina os pensamentos. Outras vezes,
é o trauma da rejeição, da comparação, da constante sensação de insuficiência. E o inimigo sabe exatamente onde tocar. Ele oferece um alívio temporário para provocar um estrago eterno. Porque o infiel, muitas vezes, não quer trair. Ele quer ser curado, mas procura a cura no lugar errado. Por isso, toda infidelidade é, antes de tudo, uma traição contra si mesmo. Um grito de socorro disfarçado de prazer. Um erro que revela uma alma em colapso. Só há um lugar onde esse ciclo pode ser interrompido. Na presença daquele que cura o interior, antes de cobrar o exterior. Porque quem não se reconcilia com Deus vai sempre tentar se preencher com amores que não salvam, há dores que não têm som, e sangramentos que não deixam marcas no corpo, apenas na alma. A dor da traição não é apenas tristeza. É um tipo de luto. Como se a pessoa que você conhecia tivesse morrido. E no lugar dela, ficou um estranho. Alguém que feriu você, sem precisar de arma. Quem já foi traído sabe. É como cair de um lugar onde você acreditava estar seguro. É como confiar e descobrir que a confiança era uma ilusão. Jesus também foi traído por amigos, discípulos, por quem prometeu estar com ele até o fim. A dor da confiança quebrada também passou pelo coração do Filho de Deus. E se até ele chorou, por que você teria que fingir que está tudo bem? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é se anular. É romper o ciclo da dor. É dizer, você me feriu, mas não vai me definir. Você me quebrou, mas Deus vai me reconstruir. Deus nunca ignorou a dor da infidelidade. Ele a conhece, já a sentiu e já a perdoou. Na Bíblia, há uma história que quase ninguém entende. A história de Oséias e Gomer. Deus manda um homem justo amar uma mulher infiel. Por quê? Para mostrar que o amor dele vai além da lógica, da mágoa. Vai além da queda. Porque Deus não abandona os traídos, nem os que erraram. Ele se revela no meio da ruína. Muitos só encontram Deus quando perdem quem achavam que nunca partiria. A dor da traição é o tipo de dor que afasta as vozes humanas. Mas é também a dor que abre espaço para a voz de Deus. Porque quando tudo quebra, quando tudo desmorona, Ele ainda está lá. No silêncio, na dor, e na reconstrução. E o que parecia o fim, pode ser o começo de uma nova aliança. Mais profunda. Mais verdadeira. Com o único que jamais trai. O que foi quebrado, pode ser restaurado. Mas nem tudo que é restaurado, volta a ser como antes. Às vezes, volta melhor. Mais forte e mais verdadeiro. Na Bíblia, há histórias de queda, mas também de recomeço. Davi foi perdoado. Pedro negou, e foi restaurado. O filho pródigo traiu, e foi recebido de braços abertos. Porém nem toda restauração exige reconciliação. Às vezes, o perdão é a chave, somente para se libertar da dor. Mesmo quando a convivência se encerra. Perdoar, não é voltar. É se libertar. Deus pode restaurar um casamento. Mas também pode restaurar uma vida fora dele. Porque onde houve dor, Ele planta propósito. Onde houve vergonha, Ele cobre com graça. E onde o mundo diz acabou, Deus sussurra: estou só começando. A verdade é que a infidelidade não começa no leito. Começa no altar. Toda traição é consequência de uma outra traição. Quando o ser humano rompe sua aliança com Deus,
É quando Deus deixa de ser o centro, que o ego toma o trono, que o prazer fala mais alto que o compromisso, que o eu mereço vence o eu prometi. A fidelidade a Deus é o escudo contra a tentação, é a bússola no meio do desejo, é o lembrete de que tudo que temos, casamento, família, corpo, alma, é sagrado. O adultério físico é apenas a ponta visível de um adultério espiritual. Mas a boa notícia é: o retorno também começa no invisível. Não importa o que foi quebrado. O que importa é quem está disposto a consertar. Se você caiu, levante. Se você foi traído, perdoe. Se você está preso, há libertação. Se você perdeu tudo, Deus ainda está aqui. O Deus que vê no secreto também cura no invisível e restaura aquilo que parecia irreversível.